Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live do Grupo Lean e hoje o assunto vai ser sobre Lean na construção civil, um tema muito interessante, até pouco debatido dentro da nossa comunidade do Grupo Lean, mas a minha intenção é que a gente possa ter ainda mais contato e hoje tem um convidado super especial, o Sérgio Kemer. Ele é diretor da SK Treinamento e eu tenho o prazer de tê-lo aqui. E obrigado, Sérgio. Gostaria que você se apresentasse. Beleza, Bruno. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho, né, do conhecimento sobre a filosofia Lean, especificamente sobre o sistema Less Planner, que é o tema da nossa conversa hoje aqui. Eu sou engenheiro civil, formado aqui no Brasil, na Universidade Estadual de Londrina. Em 2003 foi minha formatura e de lá para cá eu vim me especializando em Lean, tanto trabalhando na indústria como também me especializando em termos acadêmicos. Então, fiz meu mestrado na Federal de Santa Catarina, concluí ele no ano 2006, pois tive um período muito legal de trabalho no Ceará, trabalhando numa empresa chamada Serrolim Engenharia, que se destacou bastante na aplicação da filosofia Lean nos seus projetos, nas obras, e de lá eu fui para a Inglaterra, né? Fiquei na Inglaterra de 2010 até o final de 2018, então foram quase 9 anos, onde eu fui atrás de um sonho, que era fazer o doutorado com o criador do movimento Lean na construção no mundo, que é o professor Lauri Cosquela. O professor Lauri Cosquela, a gente até conversava um pouquinho antes, que é o cara que tem a gente fala, né, o artigo seminal sobre o tema, né, a semente. Ele estava como professor visitante em Stanford em 1991, 92, e aí publicou um relatório que eu digo que mudou o mundo, porque dali saíram aí várias iniciativas, entre elas o Grupo Internacional de Construção Enxuta, o International Group for Lean Construction, que se reúne uma vez ao ano. Na próxima semana, inclusive, vai ter a reunião, a conferência anual do IGLC, que a gente chama, né? Depois a gente pode falar mais sobre esse assunto. Então, estou muito feliz de estar aqui para compartilhar conhecimento sobre o tema e depois eu coloco aqui esse link, né, lá do IGLC para vocês pesquisarem também o que eles fazem. Excelente. Bom, muito assunto para a gente conversar. Para o pessoal que está com a gente aqui na live, eu quero que vocês fiquem muito à vontade para colocar as suas perguntas desde o primeiro momento, e na medida que vocês vão colocando as perguntas, eu vou direcionando para o Sérgio. Legal. Sérgio, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho da sua carreira. Quando na sua carreira foi o seu primeiro contato com o Lean? Foi na universidade ou já foi já no campo já? Foi na universidade. Eu dei uma sorte aí de ter uma orientadora ali do trabalho final, né, de conclusão de curso. Foi a professora Ercília Irota, que já tinha também feito seu doutorado com temas relacionados à aprendizagem, Lean Construction, e ela que me provocou no final eu estava trabalhando já como estagiário numa construtora, e essa construtora atuava em grandes projetos habitacionais, né, construção de casas, grandes condomínios, empreendimentos habitacionais. E aí ela me apresentou a filosofia, me apresentou, inclusive, o sistema Less Planner, falou aí dessa nova maneira de enxergar os processos, e eu vi que fazia muito sentido. Então, dali em diante, e foi muito engraçado, né, que nessa mesma empresa em que eu trabalhava, já como estagiário, eu fui efetivado aí, assim que me formei, e a primeira obra que eu peguei, Bruno, foi uma obra de 331 casas, era um conjunto habitacional da Caixa Econômica, né, uma obra bem significativa, e ali, aquilo fez um clique na minha cabeça, né? Falei, caramba, tem uma outra maneira de fazer a gestão de um projeto, a gestão da produção. Então, conheci ferramentas como o sistema Less Planner na época, né? Linha de balanço, melhoria contínua, enfim, uma série de ferramentas que, para mim, que estava lá com um baita desafio à frente, me ajudou demais a poder conduzir o projeto de uma maneira diferente, de uma maneira melhor. E bacana. O Sérgio, até para dar uma base, antes da gente entrar no assunto do Less Planner, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Lean na construção civil, porque um Sim, ponto que me chamou a atenção, um pouquinho antes da gente abrir a live, que a gente estava conversando, é sim, o fato que o Lean, ele foi cunhado ali pelo estudo do MIT, sim, e através do Lean Enterprise, ele espalhou pelo mundo e fundou diversos sim, institutos Lean, né, pelo mundo. sim, Isso no Brasil foi em 1999. sim. Mas você falava para mim que isso aconteceu antes, algumas iniciativas. Fala um pouquinho para a gente a respeito.
Boa. O que aconteceu, né? Professor Laurico, olha a história, é muito interessante, né? Eu conversei com o professor Cosquela em um dos cafés que a gente tomava lá na Inglaterra, assim, do período da tarde e tal, e Ué, não era ele... chá? Lá tinha que ser Oi? chá. Lá era chá, né? Não era Era café. chá, é isso, o brew que eles falam, né? Que é um chá com leite. Eu É não bom gostava isso, muito cara. desse chá com leite, é isso aí, tem razão. Boa. E o que acontece? Ele falou, antes de trabalhar com Lean, ele trabalhava com robótica, né? E um dia ele me contando essa história, disse que ele estava lá na Finlândia, no laboratório, e o colega dele perguntou, falou, Cosquela, em vez de você automatizar os processos, será que não é melhor você simplificar e melhorar antes de ir para essa automatização que você está Uau. buscando aí e tal? E isso ficou na cabeça dele, essa questão de processo, o que é um processo, como que eu simplifico ou melhoro um processo, e ele foi estudar o que é um processo, e aí se deparou, né, com os aprendizados ali da indústria automobilística, essa visão de enxergar o que agrega e o que não agrega valor, enfim. Dali foi a semente para ele desenvolver um relatório que era chamado, na época ainda, esse relatório ele não está chamado de linha ainda, né? Ele é chamado Aham. Aplicação da Nova Filosofia de Produção na Construção, que era basicamente absorver, né, adaptar princípios de gestão que eram já praticados na manufatura, especificamente na indústria automobilística, na Toyota, e trazer para a construção. Então, princípios do tipo, reduzir o lead time, né, reduzir as atividades que não agregam valor, identificar o que é valor para os clientes, né, para maximizar aí essa entrega, aumentar a transparência dos processos, introduzir melhoria contínua, né? Então, uma série de princípios, ele colocou esses 11 princípios, na verdade, né, para a gestão dos processos, e trouxe esses princípios para a comunidade acadêmica da construção. E outro ponto também que ele trouxe, dizendo o seguinte, né, que havia muitos problemas ainda na gestão, na construção, por falta de uma teoria que embasasse as práticas que eram aplicadas em campo. Né? Então, ele sempre foi um defensor de que a teoria não é para ser visto como algo que não é prático e nada mais. Ele fala assim, olha, a teoria informa a prática e a prática informa a teoria. Há de haver uma conversa entre esses dois campos que é frutífera para ambos os lados. Então, ele trouxe essa ideia de ter essa base conceitual de apoio para nossas implementações práticas, que depois deu muita consciência para quem estava fazendo na prática o que estava fazendo, né? A gente tinha de onde se escorar ali. Então, de lá para cá, né? Isso foi feito em 92, esse relatório foi publicado, e em 93 teve o primeiro encontro. Já tinha um movimento também nos Estados Unidos, além do Cosquela na Finlândia, tinham dois americanos nos Estados Unidos, o professor Glenn Ballard, né, que ainda é vivo ainda, ele é o criador, inclusive, do sistema Les Planner, e o professor Greg Howell, esse já falecido em 2020, e eles estavam também já investigando como melhorar a produtividade nas obras. Né? Então já tinha uma noção ali nos Estados Unidos, um pessoal mexendo com isso, o Cosquela veio com essa ideia também, ele estava em Stanford, e dali eles se reuniram e falaram, vamos falar sobre esse assunto, vamos montar um grupo aqui, e aí nasceu, em 93, o International Group for Lean Construction, chamado IGLC, que daí vem se reunindo anualmente, ano a ano, desde 93, talvez 93, 4, acho que 99, se eu não me engano, o primeiro encontro, teve um primeiro encontro no Brasil, se eu não me engano, no Guarujá, tem que consultar direitinho qual foi a data, mas assim, formou uma comunidade ao redor do mundo. Aqui no Brasil, quem mais entrou nessa conversa foi a Federal do Rio Grande do Sul, capitaneada aí pelo professor Carlos Torres Formoso, perdão, né? Tem também outras referências aqui, como o professor Heineck também, que já tinha feito doutorado na Inglaterra, tinha trazido as linhas de balança aqui para o Brasil. Então, a turma que estava olhando para fluxo, que já estava com uma outra visão sobre o processo de produção, começou a se enxergar dentro daquele referencial teórico que o Cosquela tinha proposto. E a gente, tudo aquilo que a gente fazia, de certa maneira, de forma meio empírica, passou a fazer sentido com aquele referencial teórico que foi trazido a partir dessa abstração dos conceitos que vieram da manufatura. E aí a coisa andou, e hoje a gente tem aí um grande movimento mundo afora, já com o Lean Construction Institute, né, que depois foi criado nos Estados Unidos em 97, se não me engano, né, ou 99, não me lembro exatamente agora. Depois ele foi abrindo, da mesma forma que o Lean Enterprise tem os chapters, né, no mundo afora, o Lean Construction Institute, hoje ele tem também na Inglaterra, tem na Finlândia, nos países nórdicos, enfim, na Oceania, ele vai tendo chapters que vão colaborando. Então, eu diria aí, hoje tem duas grandes frentes aí de disseminação. Um é o Lean Construction Institute, que é original dos Estados Unidos, mas tem chapters aí espalhados pelo mundo, e o outro é a IGLC, né, que tem uma visão um pouco mais acadêmica, mas não deixa de ser prática, porque traz também cases, dias que vão à obra, né, os Gemba Days,
enfim, e isso formou um movimento conjunto aí de apaixonados pelo Lean que querem transformar a construção através da Lean Construction. E olha que interessante, né? Porque há um ponto agora, o Grupo Lean, ele vai fazer 17 anos, né? Mas, bom, eu acompanho esse movimento Lean no Brasil desde 2001, onde foi meu primeiro contato. Sim, Eu vejo que esses dois mundos, eles caminharam de forma paralela, mas sim, eles não se tocaram. Eu acho que eles tocava e saía, né? sim, Porque você teve um Lean muito bem desenvolvido na área industrial, depois sim. você veio um Lean na área de serviços, e eles começaram a conversar, o Lean Healthcare, ele começou, mas a parte de construção, parece que ela teve uma vida própria, né? E agora Teve. tem vários movimentos no Brasil que estão começando a aproximar todas essas comunidades que falam Lean, né? Concordo. E assim, a construção demorou. Você sabe que quando eu estava em 2009, né, eu saí em 2010 para a Inglaterra. O movimento de Lean Construction ainda era pequeno, sabe? A gente tinha aí algumas iniciativas no sul do país, por conta da Federal do Rio Grande do Sul, que eu mencionei. Tinha no Ceará, também sempre teve um ecossistema de inovação na construção muito interessante. Então, para você ter uma ideia, no Ceará, o John Shook já foi visitar a minha obra lá. Eu achei Olha que o legal. máximo, né? Falar, caramba, o cara veio aqui visitar a obra. Né? E foi lá com a maior humildade do mundo, observava aquela visita de Gemba de manual, assim, sabe? De Aham. ir lá no campo, conversar com o operário ali, claro, observar muito, né, antes de falar qualquer coisa. E isso, assim, falava, cara, isso tudo acontecendo aqui ainda não deslanchou. Aí de 2010 em diante, né, eu fiquei lá 9 anos quase fora. Quando eu voltei agora no finalzinho de 2018, já estava mais forte o movimento. Né? Então, Aham. isso por conta que o IGLC de 2013, por exemplo, foi em Fortaleza, né, a reunião. O Brasil tem aumentado suas publicações. Eu acho que no IGLC, esse ano, ou dos últimos anos, o Brasil é responsável por 30% das Uau. publicações. Acho que Caramba. entre das maiores que publicam ali do país é Estados Unidos, Brasil, países nórdicos. Então começou a formar realmente massa crítica, e aí aquele negócio, né? Quanto mais pessoas vão praticando, o assunto vai se disseminando, então eventos vão sendo criados, e aí foi espalhando, espalhando, e hoje eu considero que o movimento está muito mais forte, muito mais robusto, mas ainda com muito espaço para avançar. Sim, é verdade. A gente teve um evento em Goiânia, a semana passada foi em Joinville, e cerca de 3, 4 meses atrás, a gente fez em Goiânia. Sim, Em Goiânia foi a primeira vez que a gente levou para o Fórum Nacional Lean o tema Lean na construção civil. E eu fiquei surpreso pela quantidade de pessoas que tinham ali falando sobre isso, assim como foi Lean Agro, que foi a primeira vez que a gente levou também, né? Muito interessante. Ô Sérgio, quer dizer, o Cosquela ele foi um empreendedor, né? Ele conseguiu empreender, formar uma referência, um ponto de partida para essa comunidade. E você bebeu na fonte lá, né? Você ficou diretamente com ele. E quanto tempo fazendo doutorado? eu fiz meu doutorado, eu comecei ele, foram 5 anos e meio, sabe, o período todo. Eu tive uma pequena parada no meio dele por conta de família, assim, tive filhos lá na época, na Inglaterra, tive que dar uma trancadinha por um tempo, mas foi quase isso. Com o Cosquela, especificamente, foi desde o começo, né? Eu comecei a trabalhar com ele em 2010 e terminamos aí a relação. Terminamos, não, a gente conversa ainda, né? Esses tempos agora, Aham. 2, 3 semanas atrás, ele me ligou aqui e falou assim: ó, tem um cara fazendo uma pesquisa em gestão visual, mostra aí no Brasil o que vocês estão fazendo. Então, Ó, eu geralmente faço algumas calls, que nem a gente está aqui conversando, falando com o pessoal de lá, né? Para realmente trocar experiências, trocar conhecimento. Então, foram quase aí 9 anos trabalhando com ele e ainda continua essa relação de troca de experiência, de conhecimento, né? Porque que eu acho que é muito bacana. frutífero isso. Ele é um cara muito legal, que está sempre com a cabeça antenada em muitas coisas. Legal também lá na Inglaterra a visão que a faculdade tem, não só de ser acadêmico, né? Mas eu participei com o Cosquela, para você ter uma ideia, de visitas assim para prospectar consultoria para a universidade em Dubai, na Índia, Israel e tudo, porque a universidade lá tem uma visão muito não só de pesquisa, mas também de extensão, né, de realmente servir a comunidade através das boas cabeças que lá estão, né? E o Cosquela realmente atrai bastante atenção assim por conta de ser uma referência mundial. Você comentou que o Brasil já tem 30% dos papers, né? Tem bastante. O Brasil ele está bem colocado na comunidade global?
Eu diria que sim, né? Eu diria que sim, ainda tem bastante a avançar, mas eu diria que sim. Mérito aí, eu volto a dizer, né? Trabalho do professor Carlos Formoso, da Federal do Rio Grande do Sul, que já há décadas vem formando pessoas para trabalhar na área. Então, hoje, tem muitas pessoas que foram formadas aqui no Brasil, que atuam fora do Brasil, né? Então, posso mencionar, por exemplo, a professora Thais Alves, que é uma excelente pesquisadora, né? Formada na Federal do Rio Grande do Norte, depois fez seu mestrado com o professor Formoso na Federal do Rio Grande do Sul e foi fazer o doutorado em Berkeley, né, lá na Califórnia. Califórnia, que é um grande centro também, né, de Lean Construction. Então, hoje a gente tem pessoas que foram formadas no Brasil, mas que estão trabalhando fora, como nos Estados Unidos, como na Inglaterra, como na Oceania, e que militam na área. E essa rede de pessoas que atuam no mesmo tema faz com que a gente tenha colaborações muito interessantes. Então, hoje tem papers aqui que são publicados com parceiros brasileiros, mas que são estudos feitos na Inglaterra, né? Papers com estudos feitos nos Estados Unidos, e vários deles também feitos no Brasil. Tem muito estudo legal, né? Eu estou aqui, né? Até quem está vendo aqui meu fundo de tela, está vendo ali a Contec, que é uma junção de 3 empresas, a SK, do qual eu sou diretor, como o Bruno disse, mas a Prevision, que é uma empresa de tecnologia ali de Santa Catarina, e a Climb Consult, que é uma empresa de consultoria, que apesar de ser consultoria, também tem pessoas que estão atuando em doutorado e tal, então o pessoal faz as consultorias e publica essas experiências dentro dos congressos internacionais e nacionais. Então isso acabou dando uma vazão muito grande para o que está sendo feito aqui. Que legal. Depois, no final da live, vou até pedir para você compartilhar Claro, dados de contato, site. compartilho sim. Vocês fizeram, inclusive, um evento na semana passada em Floripa, né? E aí, Foi depois, muito legal. no final, eu queria que você falasse um pouquinho. Falo sim. Bom, o sistema Last Planner, isso veio do Cosquela também? Qual é a história disso? E a outra coisa que é interessante, que eu gostaria que você falasse, ele teve a inspiração em alguma ferramenta Lean ou foi em conceito, em princípio? O Cosquela teve a inspiração no conceito, né? Na questão de olhar o processo e identificar o tempo como um dos atributos a serem observados, né? A gente realmente fazer aquilo que no livro do Ono, né, pessoal? Vou falar um nome aqui que é um nome muito importante para quem trabalha com Lean, que é o Taiichi Ono, né? O grande cara ali da Toyota que implementou as ideias lá nas fábricas da Toyota, como Just in Time, de Doka. E no livro do Sistema Toyota de Produção, além da produção em larga escala, ele diz o seguinte: tudo que a gente está fazendo aqui na fábrica é olhar a linha do tempo, do momento em que o pedido é colocado até o momento em que recebo o dinheiro, né? Então, realmente, eu olhar o tempo, né, verificar quanto tempo, como é que eu reduzo esse tempo através da redução sistemática de desperdício, foi o que chamou muita atenção do Cosquela. Então, isso trouxe para ele publicou uma tese chamada, fazendo uma teoria chamada TFV, que é Transformação, Fluxo, Valor. Então, a construção sempre teve uma visão muito, Bruno, de olhar para a transformação, aquele momento em que eu estou olhando somente para a questão do cara estar fazendo a operação em campo, mas não o fluxo dessas operações no tempo, né? Então, quer dizer, questão de atividades que não agregam valor, mas que consomem recursos como transporte, né? Como a movimentação, até mesmo a inspeção, né? Também considerada aí uma perda, já que eu tenho que fazer certo da primeira vez. Então, o Cosquela trouxe essas bases de falar assim, olha, a gente está olhando muito para a transformação, mas nós temos que olhar para o fluxo e temos que olhar para o valor, né? Que é também um conceito Lean muito importante, de eu saber o que é valor para o cliente para poder entregá-lo da melhor maneira. E o sistema Last Planner veio nessa outra frente, aí, olhando para o lado dos americanos, muito o Glenn Ballard, né? Que é esse cara que é sensacional também, ele era um consultor na época de produtividade nas empresas, e ele notava, né? Ele e o Greg Howell, eles trabalhavam em conjunto, e notavam o seguinte: às vezes, numa obra, arrumava uma parte aqui, uma produtividade de uma equipe, piorava às vezes da outra, né? O projeto, às vezes, arrumava para fazer alguma coisa aqui, e o projeto como um todo não melhorava. E eles falaram, pô, tem alguma coisa errada aqui, né? Como que eu melhoro aqui um negócio, uma produtividade de uma equipe isolada, e as outras não, sabe, não está funcionando esse negócio no sistema. Eles falaram, deve ser o sistema nosso de planejamento que não está funcionando bem. Eles começaram aí a medir qual era o nível de confiabilidade da produção nas obras. Então, o que eles faziam? Eles iam na obra na segunda-feira e perguntavam para os mestres de obra o seguinte: o que você vai fazer essa semana? E os caras falavam, vou fazer isso, isso e aquilo. E eles voltavam na sexta-feira e conferiam o que eles realmente tinham feito em relação àquilo que eles mesmos haviam falado que iriam fazer. E o número foi chocante, né? De mais de 400 projetos que eles investigaram, apenas 54% das atividades que eram prometidas no início da semana, planejadas, eram realmente concluídas integralmente.
eles começaram a sacar que tinha uma grande falha aí no sistema de planejamento, que não produzia, né, tarefas confiáveis para serem executadas. E isso não gerava fluxo. Se eu não tenho estabilidade, né, ou seja, as pessoas falam que vão fazer uma coisa, mas não conseguem cumpri-las, eu não consigo estabelecer uma sequência de trabalho que faça com que movimente todo o sistema. Então, eles fizeram uma associação, inclusive, né, dizendo o seguinte, olha, se numa fábrica o que faz a gente ter uma melhor performance é a maneira como eu organizo a linha, na construção é a maneira como eu estabeleço compromissos entre as partes. Uma obra hoje, quem está aqui ouvindo sabe que ela é formada de diversos atores, né, diversos empreiteiros, onde é uma passagem de bastão de um para o outro. Então, se eu não fizer um plano de qualidade, e entenda como plano de qualidade, um plano que contém tarefas que não possuam restrições associadas a elas, o que acontece? Existe uma ideia de fazer, eu coloco lá o que eu vou fazer, mas não consigo concluir. Se eu não consigo concluir, eu não estabeleço uma sequência, um fluxo de trabalho. E aí não consigo otimizar o processo como um todo. Apenas acabo fazendo otimizações locais e não sistêmicas, que é como o Lean preconiza, né? Então, a grande sacada aí, para resumir, tá? Foi essa ideia de ter um fluxo de trabalho confiável, de eu realmente construir estabilidade. Então, nesse sentido, o Less Planner tem dois objetivos muito claros: produzir um fluxo de trabalho confiável e gerar aprendizado. Por quê? Porque aquilo que eu também não cumpro, eu preciso entender o porquê para poder melhorar. Rapaz, isso deve fazer um milagre numa obra, hein? Faz. Olha... E é impressionante, cara, porque você chega numa obra que é uma obra tradicional, eu sempre brinco, né? Eu falo assim, ó, vou tirar o pulso do paciente. O que eu faço? Exatamente o que o Ballard fez lá nos anos 90, no comecinho dos anos 90, que era o quê? Me fala o que você vai fazer essa semana. Né? Mesmo que eu não apliquei nada ainda, é só para saber que nível que o cara está de confiabilidade. E ele fala, eu tiro lá a listinha, né? Listo. Então, para vocês, pessoal, tem até um indicador chamado PPC, que é o percentual do plano cumprido. Ele é um indicador de eficácia do planejamento de curto prazo, que normalmente é um planejamento semanal. Então, eu pergunto para as pessoas, o que vocês vão fazer essa semana? Eles me dão uma lista de 10 tarefas. Quando chega na sexta-feira, eu chego lá e vou conferir uma a uma. E percebo que o número do Baller realmente continua válido, em torno de 50% a 60%, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas na média, 50%, 55% das atividades são concluídas integralmente. O que mostra que o nosso sistema de planejamento não está sendo capaz de fazer aquilo que ele é previsto, né? Que é, na verdade, prever o que vai acontecer no próximo período planejado. A gente poderia considerar isso como se fosse um brownfield. Então, você já tem uma obra lá, você vai desenvolver isso. Isso. E quando você vai fazer o greenfield, você vai iniciar do zero. Como que você aplica o sistema? Ah, boa pergunta. Então, assim, ó, existem três grandes atividades aí na gestão do sistema de produção, né, turma? Eu separo aí em três partes, eu trazendo um pouquinho da teoria que eu aprendi lá com o professor Cosquela, que é o seguinte: o sistema Less Planner, ele é uma dessas três grandes atividades, que é o planejamento e controle da produção. Mas antes dela, existe uma etapa de projetar o sistema de produção, que é o planejamento pré-obra. Então, antes da obra começar, eu preciso tomar algumas decisões, tá? Que são algumas vezes, tem até um modelo que define isso, para eu já começar a construir a tal da estabilidade. Né? Para quem já viu a casinha da Toyota, do Lean, a estabilidade está na base. Se eu não tiver estabilidade, eu não consigo avançar para a implementação de conceitos mais avançados, como o fluxo contínuo, por exemplo. Então, o Less Planner vem para trazer essa estabilidade, mas ele não é a única coisa. Então, como que ele entra em campo? Se eu fosse pegar uma obra, como você mencionou, uma greenfield, né, uma obra nova, antes de começar, antes mesmo de aplicar o Less Planner, faça um bom projeto de sistema de produção, que envolve decisões como, por exemplo, definir o layout, a capacidade do sistema, entender os principais fluxos de produção, a sequência de produção, as principais tecnologias, o nível de integração vertical, o que vai ser terceirizado ou não. Então, são um grupo de decisões macro que são tomadas no início e que vão servir de referência para daí sim, a obra começou, o sistema Less Planner entra em campo para fazer com que aquele projeto que foi pensado antes seja cumprido conforme o planejado. Perfeito. Contar uma história interessante que você está comentando. Eu sou engenheiro também, sou engenheiro de automação. E há uns 7 anos atrás, eu construí uma casa, um sobrado, e eu não tinha tempo de acompanhar a obra, então eu contratei uma administradora, que me prometeu construir a casa em 11 meses. Tá. Beleza, vamos lá, 11 meses. Aí a arquiteta fez um project, me entregou o project e falou, ó, isso daqui são todas as escalas, tudo que vai acontecer e por aí vai. Ok, eu acompanhava pelo project.
Quando a gente estava no quarto para o quinto mês, eu percebia que eu pagava por medição a cada 15 dias, mas o físico não avançava na minha medição. E aí eu fui para o Gemba, tirei um período de férias, e conversando com o pessoal, eles falavam, olha, quando vocês chegam, a gente vem, quando você sai, a gente sai. Mais do mesmo, ok. Aí chegou um certo ponto que eu estressei com a administração e falei, não tem condições, vocês não vão me entregar em 11 meses e por aí vai. Isso foi lá para o mês 6, para o mês 7. O pessoal ficou disponível ainda, eu conversei com eles e falei assim, quanto tempo vocês imaginam que vocês vão terminar isso? Falou, a gente já gastou 6 meses, mais 12. Então, iria 18 meses. E isso, eu falei, bom, é impossível, eu tenho que entrar aqui em 11 meses. E aí eu estou pensando aqui que eu fiz um pouco do Last Planner, mas eu tenho conhecimento de Lean. O que eu fiz? Eu chamei cada um dos atores da obra e andei com eles pela obra, onde eles iam me falando, olha, aqui eu vou gastar tanto tempo, e eu só anotava. Eu fui para casa, somei tudo e falei, a gente vai conseguir entregar em 5 meses, e não em 18. Voltei para eles, falei sobre isso, eles riram de mim, logicamente, mas o que eu fiz? Eu fiz o que você comentou e eu montava de segunda a sexta os pacotes de trabalho ou as tarefas que eles tinham que entregar por dia, colocava na entrada do banheiro da obra que eles usavam e todos os dias, na medida do possível, a minha esposa passava lá com refrigerante, pão e mortadela e dava o check no que eles faziam. Isso foi impressionante, que no final eles entregaram a obra no prazo e chamou a atenção deles porque eles nunca foram gerenciados dessa forma. Então é interessante, quando você falou, eu tentei aplicar o que existe na fábrica, trazer estabilidade, trazer padrão, trazer gestão visual, dialogar, e ali foi Perfeito. impressionante como a obra, no modelo antigo, ela é construída um planejamento num project estático, que para Exato. atualizar você roda uma reunião a cada mês ou Sim. 2 meses, e o pessoal que resolve, eles estão desconectados disso. Então, a minha pergunta é, a minha realidade é essa para quem não aplica ainda o Lean? Cara, exatamente, muito legal esse depoimento seu, porque traz muito, né, essa essência do Lean de ir para o Gemba, de realmente engajar as pessoas. O sistema Less Planner, ele tem duas premissas muito importantes, sabe, Bruno e todos que estão aqui ouvindo. Primeira delas, você falou do project, né, lá no início, todo detalhado, com a obra toda e tal. Na visão a teórica, a gente diz que isso está errado. Por quê? O sistema, né, a construção civil é um contexto bastante complexo em função do alto número de insumos que estão associados a uma obra, número de pessoas que estão envolvidas, até mesmo as intempéries interferem com o nosso processo. Então, você tem um processo que ele é rodeado de complexidade e incertezas, e você vem e aplica um project todo determinista, que define linha a linha o que vai acontecer nos próximos 2 anos, 1 ano, o que seja, né? Não dá certo. Aquilo ali desatualiza rapidamente e perde a credibilidade para aqueles que estão lá na ponta. Outro ponto, né, além da questão aí de... então, a primeira premissa seria o seguinte, não faz um plano todo detalhado logo no início. Trabalha, e aí esse, o sistema Less Planner traz essa ideia, em níveis de planejamento. Ou seja, você vai ter um longo prazo, que vai ter ali os marcos principais do projeto, as principais atividades, sua sequência e duração, mas ele não é muito detalhado. Depois a gente tem o plano de médio prazo, né? Plano de médio prazo é um plano tático, enquanto o longo prazo é mais estratégico, o plano de médio ele é um plano tático, que basicamente ele olha à frente, né? Em inglês o pessoal chama de look ahead. Ele imagina só uma obra de 1 ano, como a sua, o look ahead seria de 6 semanas. Então, eu tenho o meu macro de 1 ano, com poucos detalhes, e o look ahead eu dou uma olhada 6, 8 semanas à frente, identifico o que eu deveria fazer de acordo com o plano macro, e ali eu vou extrair as chamadas restrições, né? Que são atividades gerenciais, como, por exemplo, comprar material, organizar a equipe, definir o projeto, enfim, organizar os recursos para que quando chegue o momento daquela atividade ser executada, eu consiga executá-la da melhor forma.
E depois eu tenho um plano mais operacional, que é o plano de curto prazo, que aí entra um ponto que você fez aí no seu depoimento, que deve ser feito junto, né? Na verdade, o last planner, pessoal, o último planejador, quem é? É quem executa. Então, você fez corretamente. Você foi perguntar para o cara que executa quanto tempo ele leva para fazer aquilo que ele conhece melhor. Veja bem, eu sou PhD em Lean, mas PhD em piso é o seu João que faz piso. PhD em fachada é o seu José que faz fachada há 30 anos. E a gente tem que ser humilde o suficiente de reconhecer e trazer esse pessoal para colaborar com a gente. Fica engraçado, né, Bruno? Não sei se você notou isso também, você pode até confirmar. A gente percebe que o sistema tradicional ficou por tanto tempo assim que ainda continua em muitas empresas. Essas pessoas do campo, eles foram castradas as vozes aí deles, né? Então hoje você chama um cara para uma primeira reunião, ele até se assusta, fala assim, nossa, primeira vez que alguém vem me ouvir, vem me conversar. E aí é uma coisa que eu tenho também estudado bastante ultimamente, né, que são os valores da Toyota, melhoria contínua e respeito pelas pessoas, né? Então desenvolver as pessoas que assim, um baita desafio que a gente tem hoje na construção civil, que é pegar aquele cara que a vida inteira foi trabalhado no sistema comando e controle, onde a pessoa só mandava ele fazer, e agora a gente fala, não, você é importante, você conhece muito bem o seu processo e juntos nós vamos criar um plano que seja mais realista e eficaz, né? Então, essa ideia de eu trabalhar em níveis de planejamento e não através de um sistema todo detalhado, determinista, lá no início, para um contexto que é totalmente complexo, então isso não se enquadra bem, né? E essa outra parte que é de não trabalhar de forma isolada, ou seja, trabalhar de forma colaborativa junto com aqueles que entendem do processo, que são aqueles que executam, os last planners, né? E dá também autonomia para eles. É legal que o Ballard e o Howell, eles fizeram uma analogia, né? Porque o Ono, esse engenheiro que eu mencionei da Toyota, pessoal, ele tinha lá uma frase dele que ele fala assim, ó, apenas diga não, né? No pilar do Jidoka, que é o pilar da autonomação, ou seja, eu dizer não para evitar a produção de peças defeituosas. Eles fizeram uma apropriação, uma analogia disso para a construção, dizendo o seguinte, operário, quando o engenheiro pedir para você fazer uma tarefa, apenas diga não. Se você não puder fazê-la da melhor forma, ou seja, se não tiver material, o projeto não tiver resolvido, se o canteiro, né, se o status do canteiro não estiver bem resolvido, por que eu vou atribuir aquela tarefa? Então, significa quase como essa ideia de eu dizer não lá no Jidoka, né, na autonomação, eu também dizer não, né, no campo para o gerente, falar assim, não, essa tarefa não dá para ser programada essa semana. Então, a ideia de eu programar somente tarefas com qualidade. Então, eu acho que é muito na linha que você fez, envolveu os caras da ponta, trouxe eles para a conversa, cuidou das pessoas, né? Você falou, minha esposa ia lá, passava uma Coca-Cola, um pouco de mortadela. Turma, precisamos cuidar dessa turma. Eu acho que você foi no ponto aí, acho que foi muito impressionante legal. esse ponto que você falou sobre ouvir o que eles falam, e eles Sim. são os experts que, a partir deste momento, eles começaram a trazer para a gente oportunidades para melhorar a nossa obra, coisa que a Sim. gente não escutava. Vieram problemas também, eles contaram problemas como encanador pegando o nosso material e dando para o eletricista, e o eletricista... Apareceram problemas que estavam ocultos para a gente, né? Sim, sim. Mas foi muito valioso isso, porque quebra o pressuposto comum que o cara da ponta não sabe o que tem que fazer e tem que receber ordens. E, pelo contrário, ele é o expert, né? Exato, cara. Ele é quem sabe a hora que o caminhão de cimento pode entrar num condomínio, que não pode, o carregamento, né? Então, dar ouvidos a eles, né? Eu concordo 100% contigo, sabe? Eu acho assim, eu ouço muito isso também, né? Quando eu vou nas consultorias, visito muita obra aí no Brasil todo, e o pessoal fala assim, o problema é mão de obra que não é qualificada. Será? Né? Será? Primeiro que o líder tinha que se entender também como um desenvolvedor de pessoas, né? Se a pessoa não é qualificada, bora qualificar então. Vamos realmente promover essa qualificação. Vamos desenvolver, né? Tem até uma palavra, professor Ignato, que eu sei que colabora com você nos eventos, né? Eu sou um grande fã do professor Ignato, consultor aí, 30 anos mais de experiência. Ele me ensinou uma palavra japonesa chamada hitozukuri, né? Que é desenvolver gente. Né? Então, é um elemento chave na transformação Lean, eu desenvolver as pessoas
para que elas possam realmente reduzir desperdício, né? Então, a liderança também precisa mudar o seu comportamento, né? Sair de uma posição de comando e controle, de só dar ordens, para uma escuta mais ativa, de dar mais voz às pessoas, que é isso que você relatou aí dentro do teu depoimento sobre a sua obra, né? Você sabe que você comentou aí a respeito que o pessoal às vezes comenta que não é possível, né? Mas no evento de Goiânia, teve um depoimento de uma pessoa do agro que ela falou que 20% da mão de obra da empresa dela é analfabeta. E a partir do momento que eles mudaram a forma que eles estavam conversando com esse público, os Sim, resultados aumentaram. total. Então, assim, é possível em Não, qualquer lugar, com certeza. E é é bonito, sabe, possível. Bruno? É bonito de você ver numa obra, quando você convida o cara e ele vai lá, sabe, e participa, ele se sente motivado, ele se É, sente importante, ele se torna protagonista daquilo que ele é, tem que ser, né? Ele não pode só ficar lá alheio ao que está acontecendo lá no campo, sem saber a sua meta, sem participar do planejamento daquela etapa. E quando, assim, o ser humano, por natureza, é um resolvedor de problemas, é um cara curioso, é um cara que gosta de dar ideias. E os sistemas tradicionais de gestão, como eu disse antes, eles castraram a voz dessa turma por muito tempo. Então, hoje, um cara numa obra, às vezes, até para ir no banheiro, ele pede. Então, assim, tem que mudar isso aí. Eu acho que esse é um papel muito da liderança, né? E estava vendo, está acontecendo essa semana, né? O Lean Summit aí no Brasil, e eu estava vendo os principais desafios que foram colocados aí em 30 anos de Lean, trouxeram duas coisas: comportamento da liderança e desenvolvimento de pessoas. Então, vê que isso tem tudo a ver para fazer tudo isso rodar, inclusive o sistema Less Planner. o Ginato, no evento da semana passada em Joinville, a palestra dele, ele falou exatamente sobre isso. Dominar ferramentas de Lean, Sim, a grande maioria já domina. sim. Conhecer os princípios, as fórmulas, a maioria já conhece. Então, o diferencial não é isso. É, O diferencial é você aplicar com resultados, só que sim. para isso você tem alguém no meio, que é a pessoa. E é aí que muitos das aplicações param, que se esquece em como tratar, em formar pessoas, né? Eu vou Sim, aproveitar aqui para puxar uma boa pergunta do Vanderlei. Ele coloca boa. o seguinte: como o gerenciamento diário co- conecta-se, desculpa, conecta-se com o Last Planner? Ótima pergunta, Vanderlei. Gerenciamento de área é muito importante, né? Dentro do sistema Less Planner, como eu falei, a gente tem esses níveis principais de planejamento, que é o longo, médio e curto prazo, mas tem outros, eu mencionei 3 pontos que é importante mencionar aqui, tá? E já vou chegar no gerenciamento de área para você. Mas um deles que eu não mencionei é o planejamento de fase. Então, eu pegar determinada fase do projeto e fazer um planejamento junto com as equipes para entender qual a melhor sequência de execução, as durações. Tem também a etapa de aprendizado, que é quando eu não cumpro algo na semana, eu avaliar o porquê, né, entender a causa raiz para promover as contramedidas. Mas tem também as rotinas que a gente chama de check-in, check-out, que são rotinas de gerenciamento diário. O que é isso e como é que funciona na prática? Basicamente, é uma reunião rápida entre os líderes das equipes, feitas à frente de um quadro de gestão à vista, para que eles discutam qual era a meta do dia, se ela foi cumprida ou não e o porquê. Né? E o que a gente pode fazer para ajudar para aquela meta ser recuperada no próximo dia, por exemplo. Então, esse gerenciamento diário tem sido assim, ó, um fator super importante nas empresas que aplicam o Lean na construção, porque ele traz mais agilidade na resolução de problemas, mais agilidade na identificação dos desvios. Então, a gente identifica um desvio quando ele está começando, e não como era feito antigamente. Inclusive, isso é boa essa pergunta, porque ela joga luz a uma diferença muito legal entre o sistema tradicional de PCP e o sistema Lean. Enquanto o sistema tradicional faziam aquelas atualizações, você mencionou de planejamento de projeto, né, uma vez por mês. Eu lembro disso aqui, sim, ó, faz 20 anos que eu estou atuando, eu lembro 10, 15 anos atrás, o pessoal contratava um consultor, ele vinha uma vez por mês na obra para atualizar o planejamento. E aí via o que estava atrasado, que não estava, gerava um relatório e ia embora e voltava dali um mês, um relatório fotográfico e tudo mais. Hoje em dia isso não é cabível, né, para quem aplica Lean. Por quê? Tem que ser um ciclo mais curto de controle, né? Curtíssimo, no caso, diário e semanal. Então, diariamente, aí entra o gerenciamento diário em campo, que é realmente as equipes verificarem se o que estava planejado para aquele dia está sendo cumprido conforme combinado. Se não tiver, entender o porquê e promover um plano de ação rápido,
né? Dando autonomia para o pessoal da ponta resolver da forma que eles acharem melhor, mas para resolver aquele problema antes que ele se torne um grande problema, né? Então, o gerenciamento de área auxilia muito nisso. E aí, combinado, claro, com a gestão visual, que dá transparência ao processo e possibilita que as pessoas, mesmo no campo lá, identifiquem se estão desviando ou não do que foi combinado. Show de bola. A gente já está chegando aqui no final, passou muito rápido, então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da Contec. Você falou Boa. bem. Seria legal você falar sobre o evento que teve na semana passada, sobre Tá. essas iniciativas do Lean na construção civil. Boa. Bom, turma, a Contec, né, é uma iniciativa, uma escola de educação, é uma escola de eficiência na construção, né? Esse é o nome aí da Contec, né? Contec é a Escola de Eficiência na Construção, que é a junção de 3 empresas, a SK, da qual eu sou diretor, a Prevision, que é uma empresa de tecnologia lá de Santa Catarina, né, de Florianópolis, que trabalha com planejamento alinhado aos princípios Lean, e a Climb Consulting Group, que é uma grande consultoria que atende grandes clientes aí, Brasil afora, né? A gente se uniu porque viu que precisava realmente, a gente já fazia cursos, cada empresa com os seus cursos, a gente falou, pô, a gente fala do mesmo tema, vamos nos unir e vamos fazer um movimento maior para ter mais impacto no setor. A gente queria e quer transformar o setor através da educação em gestão Lean. E aí a gente tem promovido cursos online e semana passada teve um evento presencial em Florianópolis, que foi uma imersão, né, 2 dias lá, imersos para falar de temas como Less Planner, como Kaizen, como logística, como TACT, e a gente reuniu lá empresas do Brasil todo. Foi um evento para poucos participantes, né, apenas 45 pessoas nessa primeira edição, e foi muito bacana, porque a gente trouxe aí essa discussão sobre esses conceitos, sobre questão de liderança, fizemos isso de uma forma muito prática, através de uso de simulações, exercícios práticos, trouxemos aí uma referência nacional, que é o professor Heineck, um cara que está aplicando aí Lean já faz décadas também, enfim, um precursor aqui no Brasil, e foi muito bacana. Só que além dessas divulgações, né, foi uma imersão de 2 dias apenas, a gente tem feito esses cursos online. E a gente fez esse ano um de Less Planner, que foi sala cheia, o pessoal gostou bastante. A gente vai fazer uma segunda turma agora, que vai começar em julho, tá? E agora no mês de julho, no finalzinho, no dia 25, se eu não me engano. E daqui a pouquinho, assim, acho que na próxima semana a gente já deve divulgar aí oficialmente nas redes sociais. Então fica em primeira mão aqui para vocês, para quem tiver interesse em participar desse curso, eu vou deixar aqui no chat depois, né, o link para a lista de espera, porque daí quem tiver na lista de espera recebe aí os comunicados, né, oficiais aí da Legal. Contec Para o sobre, pessoal que sobre não esse vai curso. estar que vai assistir essa live depois gravada no YouTube, Boa. tem algum site que eles podem entrar? Tem. Eu recomendo que sigam @Sérgio Kemmer lá no Instagram, tá? Porque lá eu divulgo a Contec, como é algo formado assim recente. A gente não tem ainda um site Contec, né? Ela tem o site da Climb, tem o site da Prevision, tem os perfis aí nas redes sociais, tanto LinkedIn como Instagram. Mas para facilitar e não ter dúvida, eu vou deixar aqui nos comentários, aqui no chat também, o meu perfil do Instagram, onde além de ter as notícias sobre os cursos da Contec, tudo que a gente vai fazer, tem também material que eu divulgo, né, gratuito aí sobre Lean. Então tem vídeos direto da obra, tem posts sobre temas como Less Planner, sobre Kaizen, sobre desenvolvimento de liderança, dicas de leitura, enfim, uma série de assuntos aí, de materiais sobre Lean que eu tenho trazido já, vai fazer acho que uns 4 anos já, que são mais de centenas aí de posts sobre o tema, para disseminar, para realmente formar essa massa crítica, né? Para a gente poder espalhar o Lean aí no Brasil todo e crescer esse movimento que é tão necessário para a transformação do setor. Aliás, tem o Valdivino, que ele já teve oportunidade de participar, ele está aqui na live. Opa, boa. Foi muito bom e já está esperando a próxima. Boa, que legal. Participe. Esse curso ele vai ser, né, online, geralmente uma aula por semana, sempre das 7 às 9 da noite. São 8 módulos, então ele percorre aí praticamente 2 meses, já que é uma aula apenas por semana, 16 horas de conteúdo, e lá não é só o Sérgio que dá aula, não, tem uma série de profissionais, então tem profissional ali da Climb, tem da Prevision, tem outros profissionais que a gente convida que estão atuando em consultorias, pessoal da Inglaterra, né, consultores que são brasileiros, que atuam fora do país. Então, a gente faz um timaço ali para poder trazer o melhor para quem participar desse curso. É isso. Sérgio, muito obrigado. Boa. Muito obrigado pela live, muito esclarecedora. Com Legal. certeza gostaria de chamá-lo para outras oportunidades. Pode contar comigo. Pessoal, obrigado por estarem presente aí. Essa live está gravada. Amanhã a gente já publica no YouTube
E é isso. Boa, obrigado, viu, Bruno? Obrigado, Vocês. parabéns pelo trabalho de disseminação, né? Sei que está tanto tempo aí militando aí na área, a gente sabe que não é fácil, tá? E geralmente eu tenho acompanhado, né? Você faz as lives, faz os eventos, então tem que valorizar esse tipo de iniciativa que o Brasil tanto precisa. Parabéns, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até Valeu, a turma, boa próxima. noite. Valeu. Valeu. Valeu.